Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Beatriz Nobre e este aqui é meu canal no YouTube. Seja muito bem-vindo. Gente, o vídeo de hoje é assim, de cara limpa em qualquer cenário. Na verdade, eu só vim aqui pra falar que o vídeo a seguir, gente, é grande, mas só assiste se você quiser, se for do teu interesse. Esse vídeo a seguir é o vídeo que a Cury disponibilizou da AGI, ou seja, você assiste o vídeo e fica assim, que nem uma pateta. Ao mesmo tempo que ele disponibilizou esse vídeo, também tinha uma reunião no Meet, onde eles retiravam as dúvidas. Mas, na verdade, gente, é tudo imposição, ok? Você não escolhe nada, você só vota em conselho e síndico. E nesse caso do Brito 2, de duas uma, ou você vota em síndico morador, ou você vota em síndico profissional que a Cury indicou. Você não tem direito de oferecer uma empresa. Aí a gente tem aqui essas 5 opções de empresa e a gente vota na melhor. Não! Ou é síndico morador, que a gente vota, ou síndico profissional que a Cury indicou. Então fica aí o vídeo, porque eu não sei, acho que no YouTube deles apaga. Então vai ficar aqui a AGI do Brito 2, ok? No final, eu vou colocar uns slides de documentos que eles também disponibilizaram para vocês terem ideia mais ou menos de como funciona. E aí vocês vão... Eu vou botar rapidinho, porque senão vai ficar muito grande. E aí vocês vão pausando, gente, e dando uma olhada, tá bom? Olá pessoal do condomínio completo Parque Brito 2, tudo bem? Meu nome é Márcio Raskorski, sou um advogado especialista em condomínios e hoje eu estou aqui a convite da Cury para conduzir junto com vocês uma assembleia um pouquinho diferente, uma assembleia geral de instalação feita em ambiente virtual, é o que a gente chama de assembleia digital, com o apoio desse vídeo. Bom, em tempos normais, antes da pandemia, toda e qualquer assembleia de condomínio era feita de forma presencial. E na Cury, eu há muitos anos faço as assembleias e a gente fazia ótimas assembleias presenciais. A gente fazia ou no próprio empreendimento, no estacionamento, na garagem, quando cabia, ou então a Cury buscava espaços para locação para fazer as assembleias. Mas a nossa grande dificuldade da assembleia presencial era a presença maciça do público, porque às vezes alguém não podia comparecer naquele dia, naquele horário, tinha alguma dificuldade de locomoção, enfim, a gente preparava uma festa bonita, mas nem todo mundo comparecia. Essa era a nossa grande dificuldade. Quando chegou a pandemia, assim como as outras construtoras, a gente ficou proibidos, de fazer a assembleia presencial e a gente precisava buscar alternativas, buscar soluções. No início da pandemia, a gente tentou fazer assembleias através de lives, com todo mundo ao vivo conectado. E não foi uma boa experiência, porque para muita gente caía o sinal, ou as pessoas não conseguiam acompanhar, não conseguiam prestar atenção nas informações, acessar ao mesmo tempo o que eu estava falando com os materiais em anexo, enfim, não foi uma boa experiência. E aí a gente foi tentando melhorar, porque a gente não sabia quanto tempo ia durar a pandemia. Até que a gente chegou nesse modelo de fazer assembleia com um vídeo gravado, explicando com calma cada etapa da nossa assembleia, tendo acesso aos materiais, podendo esclarecer dúvidas. E aí finalmente a gente chegou nesse modelo que a gente faz hoje. Importante ressaltar que ao longo da pandemia, esse modelo foi se consolidando como algo de bastante sucesso, os clientes elogiando bastante e o mais importante de tudo feito com segurança jurídica, com boa fé e com todo o esforço aqui do mundo para que vocês tenham uma boa experiência em relação a esse modelo de assembleia. O que nos deixa bastante felizes é que ao longo da pandemia, conforme a gente foi fazendo essas reuniões virtuais, o público foi aumentando cada vez mais. E é curioso porque nas assembleias digitais a gente passou a ter muito mais público do que a gente tinha nas assembleias presenciais. Então esse modelo se mostrou bastante vencedor. E agora que a pandemia já está acabando, saiu uma nova lei federal autorizando a realização de assembleias digitais, de assembleias eletrônicas, de votações eletrônicas nos condomínios, o que nos deixou bastante tranquilos de seguir nesse modelo que é bastante cômodo e bastante importante, não só para a gente, mas para vocês também que estão recebendo as chaves do primeiro imóvel. Tá bom, pessoal? Então vamos começar os trabalhos.
e boa sorte para todos nós. Bom, vamos agora começar a nossa pauta, né? A nossa assembleia oficial. Eu tô todo agasalhado, que eu tô aqui de São Paulo e hoje tá um frio aqui em São Paulo por volta de 5 graus. Então por isso que eu tô todo agasalhado. Aí no Rio acho que vocês não vão sentir esse frio todo, né? Bom, nosso primeiro item da pauta é instalação do condomínio nos termos da lei. E aí, instalação de condomínio significa inauguração do condomínio, significa que a partir de agora o condomínio de vocês começa a funcionar e o nome técnico, né, o nome que a lei dá é instalação de condomínio. Então, instalar o condomínio significa dar o pontapé inicial, significa iniciar a operação do condomínio. E para quem tiver curiosidade, quem quiser conhecer um pouquinho mais a legislação que trata disso, são duas leis. Primeiro, uma lei antiga, que a gente chama de Lei de Incorporação Imobiliária, que é a Lei 4.591 de 64, uma lei que ainda está parcialmente em vigor, e uma lei mais nova um pouquinho, que é o Código Civil, que é de 2002, e o Código Civil tem um capítulo especial só para falar sobre condomínios, sobre direitos, deveres, obrigações, sobre a administração de um condomínio já em funcionamento. Então, lendo essas duas leis, vocês vão ficar craques no assunto. Agora, a instalação do condomínio, do ponto de vista prático, ela acontece através de 5 passos bem simples e bem sucessivos que vão acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas. Passo número 1 para instalar o condomínio é a assembleia que a gente está fazendo aqui de forma virtual com o apoio desse vídeo. Passo número 2, dessa assembleia aqui a gente vai fazer uma ata. A ata é um resumo de tudo que a gente vai tratar aqui. Não é uma ata de inteiro teor, porque senão ela ficaria gigantesca. É um resumo de tudo que a gente vai tratar com as principais informações de cada um dos itens da pauta. Essa ata vai assinada por mim, já que eu estou aqui conduzindo os trabalhos, e vai assinada também pelo pessoal da administradora de condomínio. Passo número 3, essa ata assinada por mim e pela administradora vai para o cartório, e no cartório essa ata vai ser registrada. E com o registro, essa ata ganha o que a gente chama de fé pública. Ou seja, é um documento válido perante terceiros, o primeiro documento oficial da vida do condomínio. Passo número 4, essa ata sai do cartório e vai para a Receita Federal. E na Receita Federal, o condomínio passa a ter uma inscrição no CNPJ. E condomínio não tem CPF, condomínio tem CNPJ, tal qual uma empresa. Porque para fins tributários, para fins fiscais, o condomínio é equiparado a uma pessoa jurídica. Por isso que ele tem um CNPJ na Receita. E o quinto e último passo, fechando a instalação do condomínio, o síndico e a administradora, com a ata registrada e com o CNPJ já emitido pela Receita, já podem abrir conta bancária para o condomínio, já podem assinar os contratos com os prestadores de serviços e o condomínio passa a ter uma vida autônoma em relação à Cury Construtora. Então, dito tudo isso, a gente declara instalado o condomínio completo Parque Brito 2 para todos os fins de direito. Mas antes de passar para o item 2 da nossa pauta, ainda no item 1, eu vou falar bastante sobre um momento que se inicia agora, que chama fase de implantação do condomínio. Implantar um condomínio significa pegar ele do zero e fazer ao longo da primeira gestão, fazê-lo funcionar bem. E aí a gente entende que um condomínio funcionando bem é um condomínio seguro, limpo, organizado, bem administrado, com dinheiro no caixa, com vocês e os familiares de vocês usando as áreas comuns e o patrimônio valorizado. É isso que a gente espera de uma boa implantação. A fase de implantação é o momento mais duro, mais delicado, mais trabalhoso, mais complexo da vida de um condomínio. Eu trabalho com isso, gente, há mais de 30 anos. E eu posso garantir para vocês que se a gente tiver um bom primeiro ano de trabalho com um grupo forte, a implantação vai acontecer com sucesso. E se a gente não tiver um bom grupo de trabalho, trabalhando em sintonia, em sinergia, com bastante dedicação, eu já vi casos
do primeiro ano ser um fiasco e a gente demorar depois 3, 4, 5 anos para corrigir os erros do primeiro ano. E aí muitas vezes o sonho da casa própria vira um pesadelo. Por isso que a Cury se preocupa bastante com esse momento e por isso que eu vou aqui tomar um pouquinho do tempo de vocês, peço paciência para explicar alguns números importantes sobre esse período de implantação. Primeiro dizer, né, gente, que no caso de vocês são 500 unidades, né? É um condomínio de grande porte. A gente tem uma classificação que fala que condomínios até 80 apartamentos são de pequeno porte, até 250 apartamentos de médio porte e acima disso condomínios de grande porte. Vocês com 500 unidades, naturalmente, configuram um condomínio de grande porte, cuja implantação é algo bastante complexo. E aí eu gosto bastante de falar de números, né? Que os números traduzem tudo isso que eu estou dizendo. E eu sei que no caso de vocês, para muitos, é o primeiro imóvel, para muitos é a primeira vez que vai morar num condomínio. Então eu acho que é importante a gente entender a complexidade desses números todos. Primeiro dizer que 500 apartamentos, se a gente tem em média aí 3 pessoas morando em cada apartamento, um casal com um filho, nós já estamos falando de 1.500 moradores, ou seja, já é uma pequena cidade. Se a gente imaginar que no final de semana é muito comum a gente chamar um casal de amigos, um casal de parentes, as crianças convidarem um amiguinho para brincar, talvez tenhamos num único dia 2.000, 2.500 pessoas frequentando o condomínio, ou seja, é bastante gente. Se imaginarmos que desses 500 apartamentos, pelo menos 400 já vão começar suas pequenas obras, reformas nesses primeiros meses, eu estou deixando 100 apartamentos de lado, dos 500 eu estou imaginando só 400. E quando a gente recebe a chave, é natural que a gente vai mexer com piso, com gesso, com armários. Se a gente imaginar 400 obras, numa média de 5 pessoas por obra, mais ou menos, trabalhando, estamos falando de um exército de 2.000 prestadores de serviços frequentando o condomínio. Então já pensou o trabalho para cadastrar todo mundo, fiscalizar todo mundo, montar uma operação muito inteligente, muito estratégica, uma operação de guerra mesmo, para receber materiais, descartar entulhos, agendar mudanças. Como é que faz o controle, né, de entrada de tanta gente, ter cuidado com furto, com depredação, cuidar da limpeza para o condomínio não ficar todo sujo. Enfim, esses números já mostram a importância de ter uma boa gestão, uma gestão bem profissional no condomínio de vocês. Ainda falando de números, um condomínio novo tem no primeiro ano de vida 143 obrigações legais que precisam ser cumpridas pelo síndico. Boa parte dessas obrigações são questões burocráticas, questões administrativas, que ficam por conta mais da administradora de condomínio. Então, por exemplo, a parte contábil, parte financeira, parte fiscal, tributária, trabalhista, previdenciária, toda a parte de escritório fica mais por conta da administradora. E outra parte mais operacional, mais do dia a dia, que fica sob responsabilidade do síndico. Então, por exemplo, o síndico precisa cuidar de todas as questões relacionadas à manutenção do condomínio, manutenção de bombas, portões, interfones, paisagismo, elevadores. O síndico precisa cuidar de toda a parte relacionada à saúde e à segurança de todos no condomínio. Então, montar a brigada de incêndio com planos de fuga, rotas de fuga, um plano de contingências, né? O que deve ser feito quando tiver um cano estourado, um vazamento de gás, tiver alguém preso no elevador, se tiver um indício de violência doméstica no apartamento, de maus tratos animais. O condomínio precisa saber como agir, né? Tem um plano de contingência, tudo isso precisa ser montado desde o início. O síndico precisa ajudar na montagem e no treinamento, numa boa equipe de zeladoria, de portaria, de controle de acesso, de limpeza. O síndico precisa cuidar de todas as questões ainda voltadas à saúde e à segurança de todos. Então, por exemplo, o condomínio precisa fazer toda a parte de laudo elétrico, laudo hidráulico, todos aqueles nomes complicados que uma indústria precisa fazer
de certificados um condomínio também precisa fazer. Então, PPRA, PCMSO, NR7, NR9, condomínio precisa fazer todos os planos de limpeza de caixa d'água, desinsetização, desratização, medição ômica de para-raios. Além disso, fora essas questões todas operacionais, tem a parte de comportamento, de convívio entre vocês. Imagina, gente, 500 famílias com hábitos diferentes, educação diferente, expectativas diferentes, cultura diferente. E como num passe de mágica, tudo precisa funcionar bem, com harmonia, com sintonia, com respeito ao próximo, com tolerância. Isso não é uma tarefa simples, tem que montar um regulamento interno provisório, com todas as normas provisórias, forma de utilização das áreas comuns, quais as penalidades para quem não usa corretamente os espaços comuns. Enfim, tem bastante coisa para se fazer agora nesse começo. E o papel do síndico, o papel do grupo gestor é fundamental para que a implantação seja bem feita. E aí tomara que nos próximos itens aqui da Assembleia consigamos montar uma boa equipe para encarar bem e ultrapassar bem esse momento de implantação de condomínio. Tá bom, pessoal? Então, dito tudo isso, está encerrado o nosso item 1 da pauta e agora a gente vai para o item 2, que é falar sobre síndico, subsíndico e conselheiros do condomínio. Bom, pessoal, item 2 da nossa pauta são as eleições, né? Uma pauta importante. Vocês sabem que todo condomínio tem que ter uma diretoria, que é o que a gente chama de corpo diretivo. E isso se faz através de votação, através de eleição. E aqui a gente vai escolher síndico, subsíndico, 3 conselheiros efetivos e 3 suplentes. Então é uma equipe grande, composta de 8 pessoas. E o sucesso dessa reunião vai ser justamente a eleição de um bom grupo gestor, de um bom corpo diretivo. Antes de começar, deixa eu explicar para vocês quais os modelos possíveis de gestão de condomínio e quais as opções que vocês têm aqui. A gente tem um primeiro modelo, que é um modelo mais antigo, um modelo mais ultrapassado, que funcionou durante muitos anos no país inteiro, principalmente para condomínios de pequeno porte, que é uma gestão que a gente chama de gestão amadora, em que a gente tem síndico, subsíndico e conselheiros, todos moradores, todos proprietários, doando o seu tempo para a gestão de condomínio, fazendo aquilo que é possível para fazer uma boa gestão. Neste modelo, a gente não tem nenhum especialista, nenhum profissional. São só proprietários tentando fazer uma boa gestão. E um segundo modelo de gestão de condomínios, que a gente chama de gestão colegiada, gestão participativa ou gestão profissional, onde a gente segue com os moradores compondo a diretoria do condomínio, porém sob a liderança de um síndico profissional. Então a gente continua tendo 6 conselheiros moradores, 3 efetivos e 3 suplentes, um subsíndico morador, mas sob a liderança de um síndico profissional. Este segundo modelo é o que tem sido muito utilizado pelo país inteiro para condomínios novos, mas principalmente para condomínios de grande porte. Porque se entende hoje, pela complexidade que é a gestão de um condomínio, pelo número de responsabilidades, pelo tanto de obrigações legais, se entende que aquele modelo amador continua funcionando bem para condomínios pequenininhos, para condomínios mais antigos, ele ainda talvez seja viável. Mas para um condomínio grande, para um condomínio complexo, esse modelo amador não se aplica mais e se aplica sim o modelo de gestão profissional. Mas a CURI não faz nada imposto, vocês é que vão definir qual modelo vocês preferem. Evidentemente que a gente recomenda, que a gente indica o modelo de gestão profissional, mas vocês é que vão decidir no voto se vocês preferem o modelo amador ou o modelo profissional. Deixa eu falar um pouquinho da composição do grupo gestor. Nós vamos ter um síndico, seja ele morador ou profissional, um subsíndico, 3 conselheiros efetivos e 3 conselheiros suplentes. Quais são as funções de cada um dentro desse grupo? Bom, primeiro dizer, antes de falar das funções, que o mandato dessas pessoas vai ser de 1 ano.
Normalmente, a gestão de um condomínio, o mandato é sempre de 2 anos, mas a Cury, de forma cautelosa, para se precaver, a Cury preferiu, e acho que é melhor para todo mundo, que esse mandato seja de 1 ano. Porque talvez 2 anos seja um prazo muito longo, né? Vocês ainda não se conhecem. Então a Cury entendeu que essa primeira gestão vai ser de 1 ano apenas, e aí se vocês gostarem das pessoas eleitas, vocês reelegem essas pessoas para mais 1 ano. Se não, vocês escolhem outras pessoas. Então, esse prazo menor de 1 ano ao invés de 2 anos, eu acho que é uma boa medida, até porque vocês não se conhecem ainda. Quais são as funções, então, de cada um? Síndico é o responsável legal pelo condomínio. É quem responde pelo condomínio, é quem comanda toda a operação. Tem que ter conhecimentos jurídicos, conhecimentos administrativos, conhecimentos contábeis, conhecimentos de engenharia. É bastante, fora as questões de comportamento humano, conhecer da natureza humana, conhecer bem o regulamento interno, a convenção de condomínio, a lei de 64, o Código Civil. O síndico é o prefeito. Eu vou comparar com uma cidade aqui, o síndico é o prefeito. É um cargo importantíssimo, é um cargo de comando, é um cargo executivo, é um cargo de gestão. Todo condomínio precisa ter um síndico. Alguns ainda têm síndico morador, muitos condomínios novos hoje já têm o síndico profissional. Subsíndico. Pela lei, o subsíndico é um mero vice. É como se fosse um vice-prefeito, voltando a comparar com uma cidade. Só que a nossa ideia aqui, de fazer uma gestão colegiada, principalmente se for com um síndico profissional, a ideia é que o subsíndico tenha mais importância, que ele participe, que ele frequente as reuniões, que ele dê ideias, dê palpites, dê sugestões, que ele tome decisões junto com o síndico. Portanto, a gente pretende aqui escolher não um mero vice, mas sim um subsíndico que participe bastante. Pela lei, o subsíndico não é um cargo obrigatório. Então, se tivermos candidatos, ótimo. Se não tivermos, tudo bem, é um cargo que pode ficar vago. Já o conselho, que a gente chama de conselho fiscal, é um órgão de fiscalização. Então, se a gente for comparar com uma cidade, a gente tem o síndico, que é o prefeito, o subsíndico, que é o vice-prefeito, e o conselho funciona como se fosse um tribunal de contas do município, auditando as contas, auditando os contratos, para ver se está tudo em ordem. Mas, na verdade, o que a gente pretende aqui, nesse modelo de gestão colegiada, é que o conselho tenha um papel muito mais ativo, muito mais atuante do que um mero conselho fiscal. A gente quer que os conselheiros participem das reuniões, que os conselheiros deem ideias, deem palpites, deem sugestões, façam críticas, que o conselho verdadeiramente participe da gestão colegiada, da gestão participativa. Então a gente aumenta a importância do conselho e ele passa a ser consultivo, deliberativo e fiscal. Ou seja, não é um conselho para meramente fiscalizar. É um conselho para aconselhar, para deliberar, ou seja, para tomar decisões junto com o síndico, para depois fiscalizar. Com isso, a gente cria o verdadeiro modelo de gestão colegiada, baseado em boas práticas, baseado em trabalho em grupo, baseado em compliance. É isso que a gente quer montar aqui, um grupo forte de trabalho. Nesse modelo de gestão participativa, de gestão colegiada, é importante frisar que as reuniões ganham importância, porque aí nas reuniões, sejam elas presenciais ou virtuais, é que o síndico consegue avançar nos assuntos. Claro que tem coisas que são ordinárias, que são coisas do dia a dia, que o síndico precisa tocar sozinho. Mas todas as decisões importantes, ele sempre delibera, sempre se aconselha, sempre toma as decisões junto com o conselho, junto com o subsíndico. O mandato é de 1 ano, como eu disse, então é um mandato um pouquinho encurtado. Como é que funciona a votação propriamente dita? No cargo de síndico, se não tivermos nenhum candidato morador, fica eleito por aclamação o síndico profissional, que já já eu vou apresentar. Se tivermos algum morador querendo se candidatar ao cargo de síndico, tudo bem, ele vai se candidatar e vai concorrer
com o síndico profissional e quem for o mais votado vai ser eleito. Então, por exemplo, se tivermos 3 moradores candidatos, eles vão concorrer com o síndico profissional, quem tiver mais voto vai ser eleito. Se não tivermos candidato morador, fique eleito por aclamação o síndico profissional. Aliás, o que a gente recomenda é que vocês deem um voto de confiança para esse modelo de gestão colegiada com o síndico profissional à frente dos trabalhos. Nossas experiências recentes mostram que o síndico profissional tem mais capacidade para fazer uma boa implantação. Depois, o cargo de subsíndico. Se não tivermos nenhum candidato, o cargo fica vago. Se tivermos um candidato apenas, fica eleito por aclamação. E se tivermos 2 candidatos ou mais a subsíndico, o mais votado vai ser o candidato eleito. Conselheiros, temos 6 vagas, sendo 3 efetivos e 3 suplentes. É como se fosse titular e reserva. Então, como é que vai funcionar? Se tivermos 3 candidatos apenas, os 3 ficam eleitos. Se tivermos de 4 até 6 candidatos, os 3 primeiros ficam eleitos como efetivos e os próximos como suplentes. E se tivermos 7 candidatos ou mais, os 3 mais votados ficam eleitos como efetivos, os próximos 3 como suplentes e a partir do 7º não vai ser eleito e vai participar normalmente como qualquer morador, tendo acesso a todas as informações. Então essa vai ser a composição do corpo diretivo, essa vai ser a forma de votação. Síndico profissional, por que a gente gosta de dar essa opção para que vocês escolham? A ideia de fazer uma implantação com o síndico profissional é por conta de 3 palavrinhas, para que seja uma implantação com técnica, ou seja, alguém que entende do assunto, que estudou para isso, que se preparou para isso e que tem equipe para isso. Segundo, agilidade, para que vocês tenham um condomínio o mais rápido possível funcionando a contento. Por que agilidade? Porque o síndico profissional tem uma estratégia de trabalho, tem um plano diretor e aí naturalmente ele vai dar ritmo para a implantação do condomínio. E a gente entende que então a implantação vai ser feita com mais agilidade. E terceira palavrinha, imparcialidade e impessoalidade. Isso porque o síndico profissional não é um vizinho de vocês, não é uma pessoa física, é uma pessoa jurídica, é uma empresa com toda a estrutura empresarial e naturalmente, por ser uma empresa e não um vizinho, não tem aquelas questões pessoais. Como é que o síndico vai dar uma multa para o amigo dele, que vai junto no churrasco? Como é que o síndico faz na hora de dar uma multa, uma advertência, quando a criançada está fazendo bagunça e o filho dele está junto, são os amigos do filho, e aí começa a criar aquelas panelinhas dos amigos do síndico versus os inimigos do síndico. Isso é muito ruim para a gestão de condomínio. Então a imparcialidade e a impessoalidade faz bastante diferença. Então a gente recomenda a gestão com síndico profissional por conta desses 3 quesitos: técnica, agilidade e imparcialidade. Mas fiquem à vontade para escolher o modelo que vocês quiserem. Pode ser um modelo amador, com um morador candidato, ou um modelo profissional, com um síndico profissional. Vai depender do gosto de vocês, da escolha de vocês. A empresa escolhida para figurar como síndico profissional foi a Gov Condos. É uma empresa bastante estruturada, uma empresa criada em São Paulo, mas com atuação aí no Rio de Janeiro, com uma equipe local aí no Rio de Janeiro. Essa empresa foi escolhida por conta de alguns critérios importantes, que acho que vale a pena dividir com os senhores. Primeiro, se buscou uma empresa de grande porte, uma empresa estruturada, uma empresa muito séria, porque não adianta pegar uma empresa nova, jovem, ou uma empresa sem estrutura para cuidar de um condomínio desse porte. Então esse foi o primeiro critério, um critério muito simples, muito objetivo, uma empresa bem renomada e bem estruturada. Segundo ponto, se buscou uma empresa craque, especialista, com expertise em implantação de condomínios, porque implantar o condomínio é uma tarefa muito árdua, tem que ter conhecimento técnico, precisa ter passado por essa experiência em outros condomínios para ficar calejado, para ficar com o couro duro. Então, a Gov Condos já fez isso em centenas de empreendimentos pelo Brasil inteiro, muitos empreendimentos aí no Rio de Janeiro, parecido com o empreendimento de vocês. Isso traz expertise, traz uma especialidade. E por último, se buscou uma empresa com conhecimento multidisciplinar,
que tem em sua equipe toda a parte de apoio, né? Apoio técnico, apoio administrativo, apoio de comunicação, apoio de engenharia, apoio jurídico, para que vocês tenham verdadeiramente uma gestão profissional. Então, por conta disso tudo que a empresa foi escolhida, agora vai ficar na mão de vocês. Fiquem à vontade para decidir entre o síndico morador, se tiver algum candidato, e o síndico profissional, conforme a gente apresentou aqui. Depois das votações, vocês vão ter uma reunião aberta, né? Caso vocês escolham o síndico profissional, para conhecer a metodologia de trabalho, para conhecer a forma de atendimento, como é que funcionam as questões de emergências, questões de atendimento de plantões, enfim, tudo isso logo após a eleição, logo após essa assembleia, vocês vão ter uma reunião para entender tudo isso. Tá bom, gente? Então, agora sim, boa votação, boa sorte, se inscrevam aí para os cargos disponíveis. Recapitulando, vocês vão escolher um síndico, seja ele amador ou profissional, a gente recomenda o síndico profissional. Vocês vão escolher um subsíndico, obrigatoriamente morador, e 6 conselheiros, sendo 3 efetivos e 3 suplentes, todos proprietários, todos moradores. Por último, lembrando, né, todos os cargos, à exceção do síndico profissional, todos os cargos são de natureza voluntária, ou seja, quem for eleito paga condomínio normalmente, não ganha nenhum tipo de remuneração, quem for eleito vai doar o seu tempo para a gestão do condomínio. E é importante ter essa doação para conseguir fazer uma gestão colegiada. Então encerramos o item 2, boa sorte e boa votação. Bom pessoal, o item 3 da nossa pauta é a apresentação da administradora de condomínio. Antes de falar um pouquinho da empresa escolhida, eu vou falar dos papéis, né, da função da administradora. A administradora de condomínio ela é o braço técnico da gestão, é o apoio técnico do síndico, do subsíndico, dos conselheiros e de todos os moradores. A administradora faz um papel fundamental, um papel de escritório, né, um papel de back-office e muitas vezes um papel que a gente não enxerga, mas ele é de suma importância, de vital importância para uma gestão transparente, para uma gestão qualificada do condomínio de vocês. A administradora todo mês executa uma série de tarefas. Então, por exemplo, ela emite os boletos que vocês vão pagar, administra o dinheiro que vocês pagam através dos boletos, pagam os fornecedores, pagam os salários, pagam todas as empresas que prestam serviços para o condomínio. Nesses pagamentos, a administradora verifica todas as questões tributárias, contábeis, fiscais, toda a parte de retenções tributárias. Além disso, a administradora prepara o balancete, a prestação de contas, a administradora faz todo o controle das obrigações financeiras, fiscais, trabalhistas, tributárias, previdenciárias. A administradora serve como suporte técnico para o grupo gestor, então oferecendo site, oferecendo aplicativo, oferecendo prestação de contas e, além disso, oferecendo também atendimento, né? Seja por telefone, por e-mail, participando das reuniões, soltando as convocações, os editais, participando das assembleias, enfim, a administradora faz parte, né, do grupo gestor, é um dos pilares do grupo gestor de um condomínio. E a empresa escolhida aqui pela CURI para iniciar os trabalhos foi a empresa Aspnilpred, né, uma empresa bastante qualificada, bastante renomada aí na cidade de vocês. Vale frisar que para a escolha da administradora, a CURI levou em conta alguns critérios bem objetivos, critérios importantes. Primeiro, se buscou uma administradora que a gente chama ficha limpa, né? Porque vai cuidar do dinheiro de vocês, do dinheiro do condomínio como um todo, então tem que ser uma empresa idônea, uma empresa honesta. Esse é o primeiro critério, que é fundamental, né? Um critério crucial, é uma condição para administrar o condomínio de vocês. Segundo ponto, se buscou uma empresa bem estruturada, com uma equipe multidisciplinar, com bons profissionais, com uma boa sede, com uma boa estrutura. Afinal de contas, o condomínio é grande, tem 500 apartamentos e tem que ter uma empresa bem estruturada.
E terceiro ponto, se buscou também uma empresa com especialidade em implantação de condomínios, que compreenda esse momento, que tenha boas ferramentas, não só humanas, mas de tecnologia, para cuidar de uma boa implantação. E aí a ASP Newpred tem todas essas características, a gente torce para que façam um bom trabalho, o que vocês vão fazer aqui é dar um voto de confiança para essa empresa, recebê-los muito bem, e torcer para que ao final de um ano ela seja reconduzida, né, que o contrato seja renovado para administrar por mais um ano, mais 2 anos, mais 5 anos, mais 10 anos. O nosso grande objetivo é que vocês adorem a administradora, que vocês gostem do síndico profissional, que vocês gostem dos vizinhos todos que vão ser eleitos, para montar um bom grupo gestor. Tem dificuldades, tem desafios, não é uma tarefa simples, como eu disse no item 1 da nossa pauta, são muitas atividades, é tudo muito complexo, mas se montar um grupo forte, um grupo unido, um grupo coeso, dá para fazer um ótimo trabalho. Então, gente, está apresentada a administradora de condomínios, tem aí em anexo o material para que vocês consultem todas as informações sobre a empresa, todas as ferramentas de tecnologia que ela vai disponibilizar para todos. E agora o importante é acreditar no trabalho dela, é dar um voto de confiança para a administradora. Tá bom, gente? Então, está encerrado o item 3. Boa sorte para toda a equipe da ASP Newpred. Bom, o item 4 da nossa pauta agora, nós vamos apresentar e aprovar a previsão orçamentária. Ou seja, nós vamos falar de grana, vamos falar de quanto vai custar o condomínio aí de vocês. E antes de falar dos números, vocês têm aí em anexo uma planilha para que vocês acompanhem com calma os números, para que vocês identifiquem o seu apartamento e quanto você vai pagar. Mas antes de falar dos números, eu quero falar das premissas, ou seja, dos princípios, dos fundamentos que norteiam a elaboração de uma peça orçamentária. Por que isso? Porque número é muito frio. Número você bate o olho, tem gente que acha que o valor está bacana, que está razoável, tem gente que fica feliz, aliviado, porque ficou mais barato do que imaginava, tem gente que fica preocupado, que fala, puxa, a vida está um pouquinho acima do que eu imaginava. Mas o importante é a gente entender os fundamentos dessa previsão, porque aí não tem dúvida, a gente consegue compreender por que custa A e não custa B. É assim que funciona. E eu vou ter todo o cuidado aqui, de forma bem didática, para explicar isso ponto a ponto, para depois a gente chegar nos números. Então vamos lá. Primeiro ponto importante é dizer que, como o próprio nome diz, é uma previsão orçamentária. Ou seja, é aquilo que a gente imagina que vai ser suficiente para pagar todas as contas e para conduzir bem o condomínio dos senhores. E como toda previsão, ela é baseada numa ciência, baseada em estudos, baseada em orçamentos, mas a gente só vai ter certeza que ela é precisa daqui a alguns meses, porque a gente vai ter o previsto versus o realizado. E aí sim, a gente vai poder avaliar se precisa aumentar um pouquinho, se dá para diminuir um pouco. Agora, gente, é só uma previsão, mas ela é muito bem feita, muito bem formatada, com base em orçamentos e com base na experiência da CURI, com base na experiência da administradora de condomínio. E o que se busca? Um valor compatível com o bolso de vocês, um valor que seja suficiente para ter todos os serviços para cuidar bem do condomínio, não tem luxo, não tem excesso de comodidade, mas tem o mínimo que é necessário para o condomínio funcionar bem, para preservar o patrimônio de vocês. Então, esse é o grande desafio, achar um valor de condomínio que seja compatível com o bolso de vocês, mas que ao mesmo tempo permita uma boa conservação, uma boa manutenção do patrimônio de todos. Esse é o objetivo que se busca e eu acho que aqui a administradora conseguiu atingir bem esse objetivo. Eu acho que os valores ficaram bem razoáveis. Outro ponto importante como premissa é em relação à forma de rateio, ou seja, como se cobra o condomínio. O rateio ele obedece a um sistema chamado fração ideal, que é o que está na lei federal, lá de 64, lembra que eu falei no comecinho, no Código Civil e na Convenção de Condomínio. O que significa a fração ideal?
significa que cada apartamento paga condomínio com base no seu tamanho, na sua dimensão, na sua metragem quadrada. Portanto, a gente tem apartamentos que pagam um pouquinho menos, porque são um pouquinho menores, e apartamentos que pagam um pouquinho mais, porque são um pouquinho maiores. Então, cada um vai identificar o seu apartamento e quanto vai pagar. Eu aqui depois vou falar um valor médio, vou falar o menor e o maior valor, mas cada um identifica depois o seu apartamento. Vai ser assim para o resto da vida, todo condomínio, o rateio é feito dessa forma e é o jeito mais justo e é o que está na lei. Outra coisa importante ainda como premissa diz respeito à contabilidade do condomínio. Vocês todo mês, quando receberem o boleto de pagamento, vocês vão avaliar as contas do mês anterior, porque vem ali um resumo do balancete do mês anterior. Então é importante que vocês entendam o regime contábil, para todo mundo acompanhar bem as contas. E a contabilidade de condomínio, ela obedece um sistema chamado regime de caixa. O que significa isso? O síndico abre o caixa no dia 1, recebe o dinheiro de todos no começo do mês, paga todas as contas e fecha o caixa no dia 30. E no mês seguinte, no dia 1º, abre um novo caixa, transportando esse saldo, seja ele positivo ou negativo. De forma que ao final de um ano, ao final do primeiro mandato, vocês vão ter 12 balancetes mensais compondo o exercício. E nesse modelo contábil, que é o que funciona para todos os condomínios, a despesa de condomínio é algo que a gente paga antecipado. Condomínio a gente paga para usar. É diferente, por exemplo, de um aluguel, que a gente usa para depois pagar. Então, se você aluga uma casa, se você aluga um apartamento, você usa o mês inteiro e paga o aluguel no mês seguinte. Condomínio não. Você paga no começo do mês para poder usar ao longo do mês. Portanto, sempre o pagamento de condomínio ele é antecipado e funciona assim em qualquer condomínio. Outro ponto importante de previsão orçamentária diz respeito às contas de consumo. A gente tem todas as despesas aí da planilha, são despesas fixas. Despesa com funcionários, com mão de obra, despesas administrativas, despesas de manutenção, é tudo fixo, que a gente chama de despesa ordinária. Mas a parte de consumo, de água, de gás, de energia elétrica, a gente não tem como mensurar. Não dá para a gente adivinhar, porque depende do ritmo que vocês vão ocupar o condomínio, depende dos hábitos de vocês que a gente ainda não conhece. Então, chutar aqui um valor de conta de consumo seria muito temerário. Talvez a gente chutasse para mais e ia sobrar dinheiro no caixa, ou a gente chutasse para menos e ia faltar dinheiro no caixa. Portanto, no boleto de vocês, as contas de consumo vêm separadas conforme o consumo real. Ou seja, a administradora todo mês vai pegar as contas do mês e ratear no mês seguinte. Então vocês vão ter no boleto uma parte fixa, que é o condomínio ordinário, mais a parte variável, que são as contas de consumo. Além disso, ainda como premissa, todo condomínio tem uma coisa chamada fundo de reserva, que é uma poupança que a gente faz de pelo menos 5%. Essa poupancinha vem separada também no boleto para que vocês acompanhem. E a ideia é que com o passar dos anos, daqui 10 anos, 20 anos, vocês tenham bastante dinheirinho guardado no fundo de reserva para utilizar para uma benfeitoria, para utilizar para aquisição de algum equipamento, ou se tiver algum incidente, algum sinistro, alguma coisa que não esteja coberto pelo seguro, vocês têm lá um dinheirinho para garantir. Então no boleto de vocês vem lá a despesa ordinária, as contas de consumo e o fundo de reserva de 5%. A gente sempre recomenda nos prédios novos que no primeiro ano de vida, esse fundo de reserva seja utilizado para comprar o enxoval do condomínio. Todo prédio quando nasce precisa comprar um enxoval, protetor de elevador, carrinho de compra, trava para os carrinhos, quadro de chaves, quadro de avisos, equipamento para a copa dos funcionários, algum equipamento para portaria, equipamento de primeiros socorros. Tudo isso a gente chama de enxoval e a gente recomenda utilizar o fundo de reserva nesse primeiro ano para comprar tudo isso. Outra coisa importante em relação às premissas da previsão orçamentária diz respeito à inadimplência. Inadimplência é quando as pessoas atrasam o pagamento de condomínio. Isso acontece em todos os prédios do país, uns mais, noutros menos. Isso acontece em prédio de rico, de pobre, de classe média, de milionário, não tem jeito.
No começo é uma questão de sorte ou azar, porque a gente não se conhece ainda. Tem condomínio que dá sorte e quase todo mundo paga em dia. E tem condomínio que dá azar, que a gente junta aí uma turma de muita gente irresponsável, que atrasa condomínio, que fica enrolando para pagar. E a gente precisa disso muito certo, porque se começar a ter inadimplência, atrapalha todo o fluxo de caixa. E aí logo precisa fazer uma assembleia para fazer uma cobertura de dinheiro para cobrir essa inadimplência. Então, vamos partir de um cenário bem otimista, imaginando que a maioria vai pagar condomínio em dia. Claro, a gente recomenda para isso funcionar, e se vocês tiverem principalmente o síndico profissional, vai ter um jurídico muito forte, a ideia é que tenha uma cobrança muito efetiva. A cobrança a gente recomenda que funcione da seguinte forma: primeiro mês de atraso, cobrança amistosa feita pela administradora, cobrança amigável. Segundo mês de atraso, ainda uma cobrança amigável, porém feita já pelo jurídico, pelo escritório de advocacia. Terceiro mês de atraso, não tem moleza, prepara a papelada e entra com a ação judicial. Aí não vai ter vida mansa para quem atrasar condomínio, porque não é justo, né? E a gente depende do pagamento para conseguir honrar a previsão orçamentária. Bom, dito tudo isso, agora sim, vamos aos números. Vocês têm aí a planilha completa, eu vou fazer um resumo. A gente tem duas opções para que vocês escolham. Uma opção considerando o síndico profissional e outra opção caso vocês escolham um síndico morador. Importante que a opção com o síndico profissional traz um valor adicional de, em média, R$16 por apartamento. Eu sou suspeito para falar, mas eu acho que vale cada centavo, né? A gente gastar R$16 a mais para ter uma gestão profissional, para ter o nosso patrimônio bem cuidado, com alguém se responsabilizando com uma equipe. Mas, se vocês escolherem o síndico morador, cai R$16 do valor do condomínio. Na verdade, escolhendo o síndico morador, em algum momento, como ele tem o trabalho dele, como ele tem a profissão dele, imagino que não vai ficar no condomínio bastante, em algum momento vocês vão precisar contratar um auxiliar administrativo, algum funcionário a mais, e aí talvez essa economia, em algum momento, ela não exista mais. Mas agora, nesse início, o que vocês vão ter que decidir é pela opção com o síndico profissional ou com o síndico morador. Lembrando que na opção com o síndico profissional, em média, mais ou menos R$16 a mais no boleto de vocês. Então vamos lá, vamos falar agora da previsão orçamentária. Eu vou falar primeiro da opção completa com o síndico profissional e depois com o síndico morador. Nessa opção com o síndico profissional, a gente tem uma previsão orçamentária ordinária, vocês olhem aí na planilha, de R$78 mil de gastos mensais, sendo que desses 78, 62, ou seja, praticamente mais de 70% do custo do condomínio é com mão de obra. Né? Como em qualquer prédio, precisa ter portaria, zeladoria, equipe de limpeza, e esses custos aqui são custos totais. Salários, encargos, benefícios, provisão de 13º, de férias, de insumos, de uniformes, de materiais, o lucro da empresa, está tudo aqui. Se você for olhar salário mesmo, é pouquinho menos da metade. O restante é o custo do Brasil mesmo, normal, de qualquer contratação. Então são R$78 mil de gastos ordinários, sendo 62 mil com mão de obra, 10 mil com despesas de manutenção, bombas, portões, interfones, paisagismo, tudo aquilo que eu falei no início. Depois, R$6 mil com despesas administrativas. Basicamente o custo com a administradora, o custo com seguro obrigatório para o condomínio, importando então nesses R$78 mil, que divididos por todos os apartamentos, baseado na fração ideal de cada um, a gente tem em média um condomínio de R$164, sendo para os menores apartamentos aproximadamente R$162 e para os maiores apartamentos R$170. Já na previsão orçamentária, sem o síndico profissional, apenas com o síndico morador, a gente tem uma redução média aí de R$16, caindo na média o condomínio para R$147, variando nos menores apartamentos de 145 até 100
R$1.152. A única diferença é que num modelo a gente tem a gestão profissional, com a equipe de síndico profissional, e na outra a gente tem o síndico morador, ainda não contemplando, eventualmente, se for necessário, um assistente administrativo. Tá bom, pessoal? Então fiquem à vontade, votem conforme a escolha de vocês, entre síndico profissional e síndico morador, naturalmente vai se configurar essa previsão orçamentária. Qualquer dúvida, tem as planilhas aí para que vocês façam a consulta. E aí, portanto, está encerrado então o nosso item 4 da pauta. Vamos para o quinto e último item, que é falar um pouquinho sobre as questões estruturais. Bom, pessoal, chegamos no quinto e último item da nossa pauta. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu me esforcei muito para ser claro, para ser objetivo, para ser didático. Aliás, uma premissa, uma recomendação da Cury é no sentido de eu respeitar demais todos vocês, tentar passar as informações sempre com muita verdade, com muita clareza, porque a gente sabe da importância que é a compra de um imóvel, a gente sabe desse passo importante que é na vida de todo mundo. Então eu desde já agradeço a atenção de vocês. Peço desculpas se eu me alonguei um pouquinho, mas é porque realmente os assuntos são complexos, então apesar da objetividade, não tem jeito, precisa falar bastante. Tá bom? Então vamos para o quinto item da pauta, que são as informações referentes às reformas e alterações nos imóveis, né, nas áreas privativas. Isso tudo é só para reforçar um conceito de segurança. Isso tudo consta no manual do proprietário de vocês, né, onde pode, onde não pode mexer, né, na hora de fazer uma obra, de fazer uma intervenção, mas enfim, isso aqui é para lembrá-los de que a execução do condomínio de vocês se deu através de um método construtivo chamado alvenaria estrutural. Isso significa dizer que algumas paredes de alvenaria compõem a estrutura da edificação. E dessa forma, essas paredes não podem ser alteradas de jeito nenhum. Então não pode perfurar, não pode rasgar, não pode fazer nichos, não pode suprimir essas paredes, sob pena de colocar em risco toda a edificação e colocar em risco as suas famílias. Além disso, fazendo uma intervenção proibida dessa forma, você também perde as garantias da construtora, que são extremamente importantes, né? Garantias, inclusive, em relação à solidez, em relação à segurança da edificação. Então, todo mundo, ao receber as suas chaves, não é simplesmente começar a fazer obra. Tem que preencher um formulário de reforma, precisa entregar os projetos da sua reforma, tem que ter um responsável técnico, né? Recolhendo o que a gente chama de ART, que é a anotação de responsabilidade técnica. Tudo isso para a segurança das suas famílias e para a preservação das garantias. Então, qualquer dúvida, antes de começar uma reforma, antes de qualquer coisa, contate a administradora, contate o síndico. Se vocês tiverem escolhido o síndico profissional, vai ter inclusive uma assessoria de um engenheiro para acompanhar esses projetos, para antes de autorizar o início, verificar se esses projetos não agridem nenhuma questão estrutural, nenhuma questão hidráulica ou elétrica. Tudo isso é importante nesse início, até para preservar a valorização do patrimônio dos senhores. Na dúvida, consultem o manual, consultem o síndico, consultem a administradora para evitar alguma tragédia, para evitar alguma coisa grave, já que a gente quer que todo mundo faça suas reformas em paz, siga aí feliz com as suas famílias. Tá bom, gente? Então era isso, item 5 é mais uma informação mesmo. Muito obrigado pela paciência, sejam felizes na casa nova de vocês e boa sorte, até a próxima.
Um big beijo, tchau, tchau.